Olá, amigos e amigas bioconstrutores e bioconstrutoras. Eu sou Rafael, sou adobeiro. Hoje eu vou falar sobre as características do tijolo adobe. Hoje eu vou falar sobre índice de esbelteza, mistura da argamassa e secagem desses tijolos. É muito importante se atentar para a questão da segurança na bioconstrução. E hoje eu vou trazer aí algumas informações que vão ajudar nesse objetivo de ter uma casa segura e ecologicamente correta. Iniciando aí, falar sobre a mistura, que é o primeiro tópico. A mistura de uma argamassa, ela é fundamental que essa fase do feitio do adobe obedeça algumas regras. Quando você tem o seu barro ali, seja ele muito arenoso ou argiloso, claro que é necessário um equilíbrio entre a areia e o barro para que esse adobe tenha uma qualidade. Nos dias de fazer o adobe, é interessante que um dia antes esse barro esteja umedecido ou ligeiramente umedecido e molhar e misturar bem para que a plasticidade do barro ele alcance a sua excelência, né? O barro ele não pode ser pouco processado. Algumas pessoas vêm até a mim e falam: eu tentei fazer o adobe e não deu certo. Por que não deu certo? Será que você homogeneizou bastante essa massa? Tem que ser pisado e muito bem pisado, tá? Se atente para esse primeiro passo aí, que é a mistura. Bom, agora falando da segunda parte, que é a moldagem do tijolo adobe. A moldagem, ela se dá por conta de você compactar aquela massa na forma. Então é necessário que você compacte bastante essa argamassa com algumas apilações, né? Preenchendo todos os espaços. É muito importante que você preencha todos os espaços do tijolo adobe. Porque se caso você não preencha, isso vai estar comprometendo na resistência desse tijolo. Quando secar, possivelmente ele vai rachar. Se o seu adobe rachou, o seu adobe não está com uma qualidade de excelência, né? Então se atente para preencher todos os espaços, principalmente os cantos. Nos meus tutoriais, que tem aqui no canal do Projeto Sapereco, Sapeiro Ecológico, eu inicio fazendo os adobes pelas arestas e eu oriento os futuros adobeiros a começar a jogar argamassa pelos cantos. Então, nessa hora da moldagem, é crucial que todo espaço seja preenchido, tá? Então, fazendo isso, a qualidade do seu adobe, sem sombra de dúvida, vai ser de excelência. Agora, falando acerca da secagem, se você for no dicionário buscar o que é adobe, ele vai lá falar tijolo feito de maneira artesanal, cru, seco, ao sol. Bom, lembre-se que o país é um país continental. O sol aqui do Nordeste não é o mesmo sol, olha só que ironia, não é o mesmo sol, gente, tem quantos sóis? Existe só um sol. Mas a intensidade de radiação aqui do Nordeste não é a mesma intensidade de radiação do Sul, né? Então, assim, esses intempéries tem que ser calculado, tem que ser pensado. O sol aqui do Brasil não é o sol da Argentina, né? Geralmente quem está naquela faixa do Equador recebe uma quantidade maior de sol, de radiação da luz solar. Então esses adobes, principalmente aquela primeira fase de secagem do adobe, se você faz um adobe aqui, você se preocupou com a moldagem, tudo certinho, como foi orientado pelo projeto Sapeiro Ecológico, desmoldou e deixou secar ao sol. Essa secagem, o sol está bem quente, você já iniciou colocando seu adobe no sol, possivelmente seu adobe vai rachar. Possivelmente seu adobe vai rachar. Eu acho muito difícil ele não rachar, ainda mais se ele estiver na época do verão. Então essas primeiras horas é importante que os adobes sequem na sombra. As definições de adobe vai lá, tijolo seco ao sol ou naturalmente, né? Então assim, se atente, tente encontrar um ponto de equilíbrio acerca do adobe. Você faz uma busca rapidinho ali no Google, bota adobe e você vê aquela pilha de adobe a perder de vista secando ao sol. Que sol é esse? Se for o sol aqui da minha cidade e esse adobe não estiver bem equilibrado, eles vão rachar quase que todos. Os meus adobes do projeto Sapereco eu sequei na sombra. Aí alguém fala assim nessa altura do campeonato: Rafael, eu não tenho como secar o adobe na sombra. Começa a fazer esse adobe no primeiro período da manhã. No período mais cedo, onde o sol não está tinindo, o sol não está a pino, né? E qual a superfície que você vai botar para secar esse adobe? É uma superfície que recebe
uma quintura, teve gente que fez o adobe, secou lá, botou lá o barro em cima do barro. O barro é térmico, o barro ele vai pegar e vai esquentar. Tem gente que bota adobe para secar em uma superfície quente como asfalto. Meu amigo, minha amiga, seu adobe vai rachar. A probabilidade de seu adobe rachar é imensa. Então, assim, é importante também, nesse primeiro momento, se atentar para a secagem, né? Falando mais uma vez ainda sobre as características do adobe. Tem gente que chega no canal do Projeto Sapereco, Sapeiro Ecológico, e fala assim, Rafael, eu quero fazer uma casa de adobe e quero fazer um pavimento em cima. É possível? Claro que é possível. Eu falo sempre que na bioconstrução, assim como outras construções, é necessário o equilíbrio. É bom você se atentar para o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque quando você vai bioconstruir, se você não se atentar para as regras básicas, vai dar dor de cabeça futuramente, né? Então, assim, existem 3 tipos de adobe. Adobe de vedação, né? Adobe só para fechar uma parede. É um adobe que não vai resistir força. O adobe estrutural e adobe de pavimento. O adobe de vedação é um adobe de 15 centímetros, né? Próximo dos 15 centímetros. Menor do que isso não serve nem de vedação, tá? Menor do que 15 centímetros ou muito menor do que 15 centímetros é complicado até para vedação. O adobe estrutural, ele precisa ter pelo menos 20 centímetros. A alvenaria ali e o adobe precisa ter pelo menos 20 centímetros. Esse adobe estrutural é um adobe que vai peso, que vai um pavimento? Não. Casa de adobe que vai um pavimento acima, pelo menos, o mínimo, 30 centímetros de largura. Senão ele não vai ser considerado um adobe estrutural, tá? Se atente para essa característica do adobe, muito importante. Ah, Rafael, eu quero fazer um mezanino, não vai peso em cima, vai ser um quarto, 30 centímetros. Menos do que isso, a probabilidade de você ter uma dor de cabeça, de você estar colocando a vida de quem vai morar nessa casa em risco eminente de morte, mediante a um desmoronamento, é grande. Tá? Então se atente também para essa característica do adobe. Agora eu vou falar na segunda parte desse vídeo, para não delongar muito, acerca da esbelteza e a característica do que reza a norma, a NBR 16.814, trazer ali algumas legendas, falar sobre a altura, a largura, o comprimento e a junta, tá? Então se atente aí para essa segunda parte do vídeo, e caso você tenha alguma dúvida acerca do tijolo adobe, coloca aí nos comentários, tá? Esse é o projeto Sapereco, Sapeiro Ecológico. Ainda hoje, ó, só falando aqui, ó, esse aqui foi um tijolo adobe que eu fui contratado para fazer uma análise, né, fazer esses adobes para fazer o teste, né? Coletei a terra para saber se a terra era ideal para construir uma escola. A gente vai estar aí desenvolvendo uma escola aqui no sul da Bahia. Um arquiteta entrou em contato, falou, Rafael, vamos coletar e ver se esse barro é bom para o adobe, né? E para quem segue o canal sabe que aqui em casa foi atingido pelas águas. Infelizmente eu perdi todo o material de análise, já tinha feito o adobe, estava em processo de análise e a chuva veio e levou os adobes. Só consegui salvar esse adobe aqui, que foi justamente um adobe que foi reprovado, né? O teste desse aqui, ó, desse livro aqui, ó, do Gernot Mink, fala sobre a erosão, e esse tijolo aqui, infelizmente, ele foi reprovado no quesito erosão. Ó, tá dando pra ver, ó? Deixa eu aproximar da câmera, ó. Ele falera rápido, ó. Ó. Se o seu adobe ficar esfalerando assim, ó, tenha certeza que seu adobe foi reprovado, né? Isso aqui é uma série de fatores que fazem com que ele foi reprovado. Tem muita areia, o barro não deu liga o suficiente e, enfim, se tratando de uma escola, esse adobe aqui, essa terra está reprovada, pelo menos a medida dessa terra. Então, sem mais delongas, fique aí com a segunda parte desse vídeo falando sobre as características do adobe. Valeu. Olá pessoal, mostrando aí a segunda parte do vídeo, ainda falando sobre a característica do tijolo adobe. Hoje eu vou trazer aqui, ó, algumas características, tomando como base um adobe no formato paralelepípedo. Lembrando, isso aqui é balizado pela norma regulamentadora 16.814, que é a NBR que
reza acerca do feitio de Adobe. E tem aqui essa legenda, H, L, C e J. Começar de baixo para cima, né? O J significa aquele J ali em minúsculo, significa a junta, que a junta nada mais é do que aquela argamassa, né? Uma massa que cola um Adobe no outro, né? Aquilo ali é a junta. A norma ela pede que essa junta seja de 2 centímetros ou próximo disso, tá? E voltando lá para o início, o H ali simboliza altura, H, altura. A norma ela pede que seja de 7 ou maior do que 7 centímetros, tá? Aqui a legenda, de 7 ou maior do que 7 centímetros. Pegando um Adobe aqui como parâmetro, para vocês terem ideia, é isso aqui, ó. Essa altura aqui, ó. É isso aqui que a norma está falando que tem que ser de 7 centímetros em diante, né? Igual ou maior do que 7 centímetros. O L aqui seria 2 vezes a altura, ou seja, 2 vezes 7, mais a junta. A junta é o quê? Os 2 centímetros, né? A argamassa, só recapitulando, a argamassa. Então a largura, aqui, ó, daqui a aqui, tem que ser 2 vezes isso, 2 vezes a altura, mais a junta. Então, 2 vezes 7 seria 14. 14 mais a junta de 2 centímetros vai para 16, né? Tomando como base aí esse cálculo aí. Nesse caso aqui do projeto Sapereco, Sapeiro Ecológico, eu usei uma altura de 9 centímetros e a largura de 15. Né? E o comprimento, Rafael? O comprimento do tijolo Adobe precisa ser 2 vezes a largura mais a junta, ou seja, 2 vezes esse tamanho aqui mais a junta, que aí você vai ter o comprimento, que é o tamanho da parte maior do paralelepípedo. Nesse caso aqui do projeto Sapereco, esse Adobe aqui, ele está com 30 centímetros de comprimento, ou seja, 2 vezes a largura, que nesse caso aqui é 15, tá? Então, é basicamente isso. Só recapitulando, é bom se atentar para as regras para você ser balizado ali dentro do que está mais apropriado. A nível de segurança, porque uma norma regulamentadora, quando ela chega a ser aprovada, é porque ela já foi discutida com pessoas da área, no caso arquitetos, engenheiros, bioconstrutores, mestres de obras, dentre outros. Então é bom sim se apoderar. Você que tem um desejo de bioconstruir ou ser bioconstrutor, se apodere das normas, tá? Para que isso venha balizar suas decisões, suas escolhas, o caminho a ser trilhado. Por que também? Porque você está se atentando para a segurança. Quando a gente fala que foi discutido academicamente ou no mundo do empirismo, no mundo que as pessoas foram testar, é importante saber que isso está dentro do mais próximo do ideal, tá? E ainda falando sobre a característica do tijolo Adobe, falar agora sobre a esbelteza. Como eu falei no início do vídeo, que eu iria falar também dessa característica. Quando alguém fala assim, ó, aquela moça é bonita, ela é bem esbelta, ou o rapaz é bem esbelto. Esbelteza, ela está associada à altura e à largura. Quando a pessoa fala assim, Rafael, posso construir uma casa de tijolo Adobe com um pé direito de 4 metros? Claro que pode, você só vai precisar se atentar para a largura desse Adobe, porque a esbelteza está diretamente ligada. Aí a gente traz essa formulazinha aqui, ó. Esse símbolo aqui significa o símbolo de esbelteza, que é a altura dividido pelo a largura, né? Basicamente isso. E que tem que achar uma razão de igual ou menor do que 15. Partindo para a prática, hipoteticamente, vamos supor aqui que a gente está fazendo uma parede de 3 metros, o pé direito dela é 3 metros, né? E esse pé direito de 3 metros precisa, no mínimo, a largura dessa parede ser quantos centímetros? Aí você vai fazer o cálculo. Eu botei aqui 300 centímetros dividido por 15. 15, quem é 15? 15 é o mínimo que a fórmula a NBR 16.814 traz. Então, 300 dividido por 15, você vai achar aqui uma razão de 15. Basicamente isso. Se você botar ali 400 centímetros, ou seja, o pé direito de sua casa é 4 metros, dividido por 15, qual o número que você vai achar? Com certeza você vai achar um número maior do que 15. Já não está atingindo esse índice aqui de esbelteza. E é bom se atentar para isso por conta da flambagem. O que seria a flambagem? A flambagem é a parede ela vai e entorta
consequentemente, vai estar diminuindo a estrutura. Pode rachar essa parede, pode quebrar e, na pior das hipóteses, pode desmoronar com o peso, a flambagem, trazer à tona aí um malefício aí da parede desmoronar. Então, quando a parede de tijolo adobe for pensada, ela tem que ser pensada também nesse índice de esbelteza, tá? Não se pode só pensar o adobe pura e simplesmente pelo tamanho de um achismo. A bioconstrução ela não trabalha em cima de achismo. O sucesso da bioconstrução é você se apoderar das regras dos testes, tá? Eu falo muito, o projeto Sapereco fala muito acerca dos testes. É muito importante você se atentar para os testes, ok? Então isso aí é o projeto Sapereco, Sapeiro Ecológico, hoje trazendo aí algumas características importantes acerca do tijolo adobe. Valeu, quem falou aqui foi Rafael de Itabuna, Bahia.